Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um período muito complicado da história do Brasil, o período da ditadura. E vamos abordar um pouco essa oposição da ditadura com relação à democracia. Para quem não sabe, pessoal, mais da metade do planeta vive sob regime ditatorial. Menos de 50% dos países é democrático. Isso significa que nós somos privilegiados, não se esqueçam disso. Vamos só diferenciar primeiro, gente, o que é direito civil do que é direito humano. Os direitos civis são um conjunto de direitos e obrigações que definem as relações dentro de uma sociedade, no caso, por exemplo, a sociedade brasileira. Já os direitos humanos, eles abrangem toda a humanidade, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Todos os seres humanos, segundo a ONU, teriam direito à vida, à liberdade, liberdade de opinião, de expressão, direito ao trabalho, à educação, entre muitos outros. Mas nós sabemos que a maior parte dos países não cumpre com esses direitos, mesmo concordando com essas ideias, né? E no caso de uma ditadura, não só os direitos humanos são desrespeitados, mas também os direitos civis. Vamos entender o que é uma ditadura. Uma ditadura no mundo contemporâneo, apesar de haverem vários tipos, né, na verdade diferentes formas da ditadura aparecer no mundo contemporâneo, tem três questões que são comuns a essas ditaduras. O cerceamento dos direitos políticos individuais, ou seja, as pessoas não têm esses direitos respeitados, a ampla utilização da força pelo Estado, inclusive violentamente, né? E o fortalecimento do poder executivo em detrimento dos outros poderes, né? O poder executivo no Brasil, ele é exercido principalmente, né, pelo presidente da República, no caso dos estados pelos governadores e no caso dos municípios pelos prefeitos. É claro que essas pessoas têm vários auxiliares que estão ali no entorno ajudando a fazer tudo acontecer. Isso quando temos uma democracia, né? Na ditadura, o executivo ele se fortalece e a última palavra é do presidente da República, ok? Bom, a nossa ditadura, hoje, ela é entendida como uma ditadura civil-militar. Por quê? Porque houve um apoio imenso da população civil, principalmente no início da ditadura. E por que essa população apoiou a ditadura? Porque ela estava com medo, pelo menos era isso que diziam, que o Brasil se tornasse um país comunista, isso dentro do contexto da Guerra Fria, né, um país socialista. E por conta desse medo, então, o Brasil teria apoiado os militares no golpe de 64. Essa imagem mostra a passeata dos 500 mil em São Paulo, defendendo o regime, e nós temos ali mulheres da classe média alta do Brasil, tem alguns homens, mas principalmente mulheres, segurando a faixa ali embaixo, dizendo: o Brasil não será uma nova Cuba, né? Então, a presença desse apoio civil foi um dos elementos centrais para a eficiência do golpe militar no Brasil. Bom, no período militar, houveram vários atos institucionais. O que é isso, gente? É uma lei que não é elaborada pelo legislativo, ela é elaborada pelo executivo e ela não tem que ser aprovada, ela era automaticamente aprovada e entrava em vigor. Esses atos institucionais, eles aumentavam as limitações, né, o autoritarismo e reduziam a democracia. A gente teve, por exemplo, eleições indiretas que foram criadas, né, o bipartidarismo, a presença de apenas 2 partidos políticos no Brasil, mas o ato institucional mais pesado foi o AI-5, que suspendeu os direitos civis e desrespeitou os direitos humanos, né? E o que esse AI-5 dizia? Que o governo, né, ele poderia colocar o Congresso em recesso, ele foi colocado em recesso por tempo indeterminado, que o habeas corpus estava suspenso para delitos políticos, ou seja, quem se manifestava contra o regime e era preso não seria libertado através do habeas corpus, e o governo tinha o poder para cassar, demitir, aposentar e remover quem se colocasse na frente dele, né? Então, o objetivo,
olha ali a manchete do jornal, né? É manter a revolução, na verdade, alguém foi lá, cortou e colocou ditadura, é manter a ditadura, o autoritarismo, legitimar esse autoritarismo. Olha que charge interessante. A gente tem uma charge sobre o AI-5, em que um elefante conversa com as cobras, e as cobras falam com ele o seguinte: te cuida que a barra tá pesando para as cobras. E ele fala, mas eu não sou cobra. E as cobras, então, dizem para ele, prova para eles, né? O que essa charge está nos dizendo? Que naquele momento, aquela história de que você é inocente até que se prove o contrário, ela deixa de valer. É como se a ditadura pudesse te prender sem nenhuma justificativa e você teria que provar a sua inocência, como se você fosse culpado desde o início, né? Então, ela mostra claramente a suspensão dos direitos civis. Bom, o AI-5, ele começa no governo Costa e Silva, mas ele se fortalece no governo Médici, e é nesse momento que o nacionalismo e a ditadura vão se unir. A gente tem uma música, por exemplo, né, que o Médici, que era o governante da época, logo depois do Costa e Silva, depois do AI-5 já valendo, né, ele começa a associar a ditadura, a nação brasileira e o futebol. Porque o futebol realmente no Brasil, ele deixa o nacionalismo mais aflorado. E a gente tem ali uma música chamada Pra Frente Brasil, que foi hino da seleção brasileira ali da Copa de 70 e que vai se tornar, de certa forma, também um hino, uma ode aí à ditadura militar brasileira. Nessa mesma época, o Médici cria o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. E a ideia de amar o Brasil era a ideia de amar a ditadura. Se você não amava a ditadura, vaza. Muitas pessoas foram exiladas do Brasil e algumas praticaram o autoexílio, foram embora e só voltaram depois que a ditadura acabou. Ainda no governo Médici, né, a gente tem uma censura e uma tortura extremamente presentes. Esses anos são chamados de anos de chumbo. E a gente tem nessa imagem um cara preso ao pau de arara, que era uma das formas utilizadas aí para imobilizar a pessoa que estava sendo torturada, né? E ela levava pancadas e até mesmo choques elétricos para admitir coisas que muitas vezes não tinha nem cometido, ou mesmo que houvesse cometido, nos dias de hoje não seriam crimes, né? Mas naquele contexto passaram a ser considerados crimes e essas pessoas foram presas, algumas delas simplesmente desapareceram. É ainda no governo Médici que a gente tem o tal milagre econômico, que de milagre não tem nada. Por que não tem nada, professora? O Brasil cresceu, mas às custas de endividamento, que nós pagamos até hoje, inclusive, e isso só ampliou as desigualdades sociais, ou seja, não valeu de nada, praticamente, né? Não valeu de nada. Depois do governo Médici, a gente tem aí o governo Geisel, que é um momento de relaxamento da ditadura. No entanto, algumas coisas aconteceram durante esse governo que deixaram a população em alerta. A ditadura não acabou ainda. Foi o caso do Herzog, do assassinato do Herzog, que na época foi dado como suicídio, mas a gente percebe pela imagem, até pelo fato dele tocar os pés no chão, que obviamente esse jornalista preso não se suicidou, na verdade ele foi assassinado na prisão, e esse caso gerou muito tumulto porque a ditadura já estava se abrandando nessa época, né? E isso deixou todo mundo em alerta novamente. Mas tem uma questão interessante no caso, né? No governo Geisel, que é o fato de que estava ocorrendo aí uma crise econômica mundial e o Brasil vai ser afetado por ela, uma crise do petróleo. E isso vai fazer com que as pessoas comecem a se manifestar mais claramente contra a ditadura. Bom, quando chegamos no governo Figueiredo, a gente tem a assinatura da anistia, ou seja, o perdão político. Aquelas pessoas que tinham se manifestado contra a ditadura serão libertadas. O grande problema é que a nossa anistia também perdoou os torturadores. Considerando isso, muito tempo depois, em 2014, a presidente Dilma Rousseff resolveu criar uma comissão da verdade para analisar documentos que ficaram guardados durante muito tempo sobre a ditadura, né, sobre o período da ditadura, e muita coisa foi descoberta. No entanto, as pessoas responsáveis continuaram praticamente sem nenhuma punição. E qual que foi o resultado dessa comissão da verdade, né?
Os agentes responsáveis pela repressão, 377. Sindicatos sob intervenção, 536. Mortos e desaparecidos, 434, sendo 210 desaparecidos. 191 mortos e 33 corpos localizados. E os militares que a ditadura perseguiu, temos ali os números também. Voltando nesse dado, 33 corpos localizados, a gente vai encerrar com uma charge sobre a Comissão da Verdade, em que um militar pergunta lá para o rapazinho da comissão: torturas, mortes? Nós já colocamos uma pedra sobre esse assunto. Ele não pergunta, né? Ele exclama. E aí o rapazinho da Comissão da Verdade fala com ele assim: e o senhor se importaria em nos dizer embaixo de qual pedra colocaram os cadáveres? Não precisa comentar, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo podcast.